Salve, salve galera, Mafra falando. Eu tinha que startar o canal no YouTube, né? Mas eu tô esperando um monte de coisa chegar, Lower Third, e a vinheta, e a transição e tal. Então eu não comecei o canal por lá. Só que eu recebi uma dúvida, foi do Rondinelli, tá? E ele me perguntando como é que fazia para iniciar nesse mercado de bancos de dados. E como a gente fazia quando a gente não tem experiência, né? Qual o caminho que a gente toma. E eu percebi o quê? Que essa dúvida é uma dúvida de muita gente. Então, ao invés de escrever para ele, falar para ele, né, privadamente, eu resolvi startar, né, começar a gravar os vídeos do canal, do Facebook, respondendo essa dúvida, tá? Então vamos lá. Para responder essa dúvida, eu tenho que contar um pouquinho da minha história profissional para vocês terem noção de como é. Eu comecei com infraestrutura, né? Um adendo aqui rapidinho, né? Está sendo gravado em VR, ok? Então você pode mexer aí o celular ou o mouse aí para um lado e para o outro. Você vai dar uma volta comigo aqui no bairro, tá? Esse vídeo eu fiz para não ser nada formal, nada de YouTube produzido, não. É isso aí mesmo, é um bate-papo, beleza? Então vamos lá. Eu comecei com infraestrutura, né? Comecei fazendo redes e criação de servidores, configuração, manutenção e etc. Só que chegou uma hora que eu vi que aquilo ali, eu não cabia mais naquilo ali. Ficar resolvendo problema todo dia, na verdade, que é a profissão de analista de suporte, analista de rede, né? Administrador. Você trabalha para resolver problema. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer programação. Só que eu nunca me dei bem com programação e dessa vez não foi diferente. Não consegui entender de jeito nenhum. Eu falo isso, orientação a objeto, tá? Quando o sistema começa a ficar maior, não é minha praia, não adianta. Eu fiz a especialização em programação aqui no Canadá, terminei há pouco, mas continua não sendo minha praia. Eu fiz para me desafiar mesmo, tá? Bom, e aí eu fiz um curso no Rio de Janeiro, um curso bem famoso e bom pra caramba, e não me dei bem. Um dia eu entrei numa aula de banco de dados para ver como é que era, e aí eu me apaixonei por dados. Cara, que coisa legal. E aí comecei a fazer esse curso, né, de banco de dados. Me dei bem, entendi, e fui um dos destaques lá com 3 meses de curso. Eu fiz uma prova lá geral que passavam entre os alunos e eu tirei nota acima de quem estava 6 meses lá. E foi aí que eu falei, bom, dados é pra mim. E aí me chamaram para dar aula nesse curso, para dar aula de banco de dados. Então reparem só, o meu background daqui para trás era só redes e servidores, certo? Então, quando eu comecei com dados, eu vi que se complementava, porque para trabalhar com banco de dados, você tem que, por exemplo, instalar um banco, você configurar um servidor, isso tudo eu já sabia. Tá? Então, por isso casou muito bem comigo. Beleza? Bom, e daí vem, como é que eu começo nessa área? Eu tive essa vantagem de saber trabalhar com infra, então isso já é uma dica para vocês. Que elas saibam instalar um software, saibam formatar uma máquina, colocar o Windows, instalar o SQL Server. Eu recebo muita dúvida, galera, assim, o MySQL não instalou, a galera já me manda dúvida. E tipo, isso é uma coisa, tô sendo bem sincero com vocês, se vocês chegarem numa empresa, vocês forem instalar um software, e no primeiro problema que o software não instala, tá dando algum problema, vocês levantarem a mão, cara, isso é uma queimação de filme assim, monstra. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vou ensinar pra vocês como é que o RH daqui no Canadá avalia as pessoas. E não deve ser diferente no Brasil, tá? Vamos lá. Então, como é que eu começo nessa área? Para você começar na área de dados, é muito mais fácil você começar pela área de ETL, tá? Que é a área que você trata os dados, que você
tira a anomalia dos dados. Vou dar uma virada aqui para vocês verem, só fugindo do assunto um pouquinho. Ali tem um lago legal, isso aqui são duas escolas públicas, tá? Essa aqui é a primeira pública e ali atrás é outra, é uma escola católica, que a minha filha estuda por acaso. Então vamos virar aqui, já está começando a ficar com gente ali na frente e a gente aqui respeita o distanciamento. Vocês veem que tem gente saindo, tá? Mas não tem aglomeração nenhuma. O povo aqui levou o vírus muito a sério. Mas voltando, começar com ETL é mais fácil, porque ETL é a porta de entrada para qualquer sistema de banco de dados. Quando eu falo sistema de banco de dados, eu falo qualquer área de banco de dados. Por exemplo, para você trabalhar com Power BI, você tem que saber tratar os dados. Para você trabalhar com Data Warehouse, tem que saber limpar os dados. Tá? Para você trabalhar com ferramentas OLAP, Cubo, você tem que saber tratar os dados. Então, quando você vai para ETL, que é o tratamento de dados, você abre inúmeras portas. É muito mais fácil. E foi assim que eu comecei. Então, voltando lá um pouquinho na história, vocês podem perceber que eu falei que eu fui convidado para dar aula. Até então eu só tinha experiência com infraestrutura, experiência de mercado. Tá? E aí eu passei a estudar tão profundamente o banco de dados que eu queria tentar fazer um curso em que os alunos não tivessem dúvida. Eu queria realmente mastigar aquele conteúdo e passar para os alunos, né? Tudo bem, eu consegui isso. O curso eu fiquei 3 anos ministrando presencialmente, tá? Presencialmente, não era online. Turmas cheias, foi aonde eu me descobri. Só que eu não tinha nenhuma experiência de campo, né? Nenhuma experiência empresarial, somente experiência acadêmica, ok? Só que, galera, eu tinha estudado tanto, eu tinha levado tão a sério meus estudos, em fazer exemplos, em instalar os softwares, tá? Em passar por problemas sozinho, do tipo, deu esse problema, eu não consigo instalar. Ir para a internet pesquisar até resolver, eu tinha passado tanto por isso, que o que aconteceu? Eu fiz uma prova para a IBM. A IBM foi meu primeiro emprego, olha só. Eu fiz uma prova para IBM e passei. Então o primeiro emprego com dados foi numa multinacional. Lá na IBM eu trabalhei com Power Center, ferramenta de ETL, tá? E foi muito legal também, apesar da minha especialidade ser Integration Services. Vocês que me seguem aí, que acompanham minhas aulas, sabem disso. Então depois disso tudo foi consequência, tá? Depois disso meio que não tem o que falar. Aí você sai de um emprego, vai para o outro, vai progredindo. Depois da IBM eu fui para a Dufry. Eu fui ser gerente técnico do projeto de BI dos caras. Estavam implantando BI. A Dufry é aquela loja de importações que você encontra em todos os aeroportos, né? Que você compra sem taxa. Então, para vocês verem o nível, eu saí de lá e fui ser gerente técnico, tá? De um projeto grande desses. E aí, isso leva a mais uma dúvida que a galera perguntou, eu colocando aí. Foi basicamente a mesma coisa, como você inicia no mercado, como é o mercado do Canadá, já vou falar disso daqui a pouquinho, quanto que o Canadá está à frente dos outros países. Basicamente tudo se resume à mesma coisa, como é o mercado, né? Então vamos lá. Sobre experiência eu já falei para vocês, cara, come os livros e não parem nos problemas. O maior problema que eu vejo do brasileiro, comparando o brasileiro com o profissional aqui de fora, é o seguinte: o brasileiro ele para no problema. Ele tem um problema, eu já parei em problema, mas assim, exausto de procurar solução, tá? O brasileiro geralmente, quando ele acha um problema, ele levanta a mão. E aí você não aprende. Porque é o seguinte, quando você tem um erro,
e você pesquisa aquele erro e você consegue tirar aquele erro, você já bateu tanta cabeça que nunca mais você vai errar de novo daquele jeito. Mas é nunca mais mesmo, sabe? Porque quando acontecer você vai falar assim: putz, eu já passei por isso e eu perdi um dia inteiro. Eu garanto a vocês. Então, o primeiro conselho profissional é: não levantem a mão para coisa boba. Guardem a munição de vocês para perguntar as coisas, questionar o seu gerente, o seu gestor, quando for uma dúvida realmente cabeluda, né? Uma dúvida grande. Porque todas as provas que vocês vão fazer para entrar no mercado de dados vão dar para vocês problemas. E vocês não vão ter o Mafra lá para levantar a mão e perguntar. Entendeu? No curso eu respondo na boa, sem problema nenhum. Apesar de eu aconselhar a vocês a não fazerem isso. Só mudando o assunto aqui um pouquinho, para descontrair. Aqui a gente está passando no meio da escola, olha só para vocês verem. Isso aqui é tudo pátio para aluno brincar. Tá? Fica tudo aberto. Ali são condomínios. Para vocês verem, são condomínios de classe baixa. Tá? Condomínios de classe baixa. O sistema daqui é sociocapitalismo, tá? É um socialismo com capitalismo. Então proporciona isso para as pessoas vivem de uma maneira mais igual. A gente vai passar por umas casas aqui, tá? Proporciona uma vivência de maneira mais igual e para todos. Bom, vamos voltar, mudando o assunto. Mercado daqui. Como é que é o mercado do Canadá? Bom, no Brasil, deixa eu ver se dá pra dar a volta por aqui, vamos voltar pra cá. No Brasil, galera, os profissionais são mais generalistas. Eu sou um profissional generalista, tá? Aqui, a galera é mais especialista. Como assim? Eu saco de infraestrutura, eu saco de Power BI, eu saco de Integration Services, eu saco de análises, tá? Eu saco de SQL Server. Eu sou mestre nessas coisas? Não sou. Eu sou especialista em SQL, tá? Integration Services. E agora eu estou me especializando assim demais, consumindo muito Power BI. Por quê? Aqui eles acham que é igual o pato, né? O pato ele nada um pouquinho, ele voa um pouquinho, ele anda um pouquinho e não faz nenhum dos três bem, tá? Então aqui a galera cobra que você seja especialista. Tu tem que ser bom naquilo que tu faz. Embora, por muitas vezes eu veja procura por vagas assim, profissional unicórnio. Eu já peguei aqui, e não é incomum, tá? Vagas do tipo, a gente precisa de um analista de BI. E aí eles cobram C# do cara de BI. Eles cobram desenvolver Java. E tu fala, pô, o que tem a ver um analista de BI com desenvolvimento? Pois é, eles querem um profissional unicórnio, tá? Por vezes isso acontece, não é mentira. Bom, é fácil arrumar emprego no Canadá? Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, mas eu acho que isso é um assunto para depois, tá? Por quê? Primeiro, se você quer vir para o Canadá, o primeiro passo é vir, cara, que é o mais difícil, tá? O primeiro passo é vir. Mas vamos lá. Não é tão fácil quanto dizem, né? A galera tenta vender aí sonhos sobre o Canadá. O Canadá está procurando brasileiros. O Canadá está precisando de profissionais. Não, o Canadá está precisando e está querendo profissionais fodas, tá? Ao pé da letra, assim que eu tô falando. Então, não é fácil, também não é difícil. O meu não é difícil entra no: você tem que estar preparado para dar um passo atrás. Porque o profissional sênior aqui, cara, ele é muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. Então, você sair do Brasil como um profissional sênior, por exemplo, para chegar aqui e conseguir uma vaga de sênior, cara, é difícil pra caramba, tá? Mas você consegue uma vaga de júnior, uma vaga de pleno. Mas você tem que ter planejamento financeiro, porque você vai estar ganhando menos, tá? E você não pode ser orgulhoso, cara, de dar um passo atrás. Eu
acabei de terminar meu college, fui numa feira de emprego que teve aqui e eu tive sinais positivos, tá, para trabalhar com MySQL e Power BI, começando como profissional júnior. Isso é ruim pra mim? Eu não acho de maneira nenhuma. Respeito quem acha, tá? Mas pra mim não é. Tô num lugar legal. Mudando o assunto, pra vocês verem, olha só, como eu falei que a galera aqui é toda igual, como tem um socialismo com capitalismo. Olha as casas. Tá vendo que elas são iguais umas às outras? Então assim, aqui a galera não tem esse orgulho que o brasileiro tem de ostentar as coisas e marca e tal, e a minha casa é grande. Não. Aqui todo mundo vive num padrão aceitável, tá? E muito bom para a maioria dos brasileiros. É muito bom. Então, isso vai de encontro ao que eu falei para vocês sobre o emprego. É ruim para mim aceitar um emprego de júnior aqui? Cara, não é. Não é. A galera aqui tem orgulho de trabalhar no McDonald's, de trabalhar no Starbucks. Uma coisa aqui é o seguinte, o canadense mesmo, ele deixa os trabalhos, a maioria dos empregos, né, em que você tem que pensar pra caramba, queimar a mufa, por exemplo, a nossa área, tá, para os estrangeiros. E ele mesmo, ele quer trabalhar em sua maioria, tá, não tô falando todos, ele quer trabalhar no Starbucks, no McDonald's, porque ele preza a qualidade de vida. Como aqui todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, os salários são equiparados, as moradias são equiparadas e tal, o que acontece? Eles querem a qualidade de vida. Então o salário que se ganha no McDonald's, no Starbucks, é o suficiente para sobreviver. E aí a galera continua levando a vida dessa forma, tá? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma dúvida aqui, galera. Foi sobre o mercado de trabalho, como era aqui, né? Como iniciar com os dados. Mais uma vez, comecem por ETL, que é muito mais fácil, e foquem em infraestrutura. Um profissional de dados que sabe instalar um servidor, que sabe resolver esses problemas bobos, são problemas bobos, não é difícil. Eu não estou falando para vocês se tornarem um especialista em Unix, não. Mas você saber instalar o Windows na sua máquina, você saber quando um problema... Vou dar um exemplo para vocês. Eu falo para o aluno assim, vários alunos. Olha, se você instalar o banco de dados na sua máquina, pode ter alguma porta ocupada, tá? E o banco de dados não vai subir, ok? Isso é problema de infra, mas é problema bobo. Como assim? Um programa que foi instalado na máquina, né, que aí acontece o seguinte, ele ocupa uma porta, depois de ocupar uma porta ele não deixa o banco de dados subir naquela mesma porta, e aí você não consegue instalar o banco de dados. Aí o aluno me manda dúvida, me manda e-mail e tal, Mafra, me ajuda. Cara, eu não tenho como ajudar. Eu não tenho como ajudar porque são mais de 100 mil alunos, tá? Isso aí é um ponto. Mas não fossem mais de 100 mil, eu não sei o que tem na máquina de cada um. Então isso é infraestrutura. Se o aluno sabe um pouquinho de infraestrutura, ele sabe que o banco ali não está subindo, não é culpa minha, não é culpa do programa. É alguma coisa na máquina dele que está ocupando a porta. É simples assim, entendeu? Então um profissional com esse background de infra, nem que seja o mínimo, que você não seja bobo, tá? Já é uma coisa muito legal. Porque eu já trabalhei em lugares também em que o profissional sabia de ETL, mas não sabia instalar a ferramenta. Então assim, ele não sabia pegar o executável, dar um duplo clique, lá no caso do Windows, né? Rodar, instalar a ferramenta e ver um IP do banco, né? Onde é que está o banco, está na rede, qual o IP daquele servidor na rede, entendeu? Então assim, são coisas bobas, não são difíceis, com curva de aprendizado assim, ó, baixíssimas, que se você sabe, você se destaca no meio da maioria. Outra coisa que eu sei para vocês se destacarem, HTML e CSS, por exemplo. Estou falando para você construir um site? Não,
Você não precisa saber construir um site, putz, com uma comunicação visual linda e tal. Mas você saber o que é cada tag, HTML, o que um CSS faz, vai te livrar de um monte de apuros, tá? Um monte de apuros do tipo, pô, o cabeçalho do meu relatório lá no Reporting Services não ficou legal. Então você abre o HTML, abre o CSS, você vai resolver de repente com um dígito, 2 dígitos que você colocar, né, dois caracteres, você vai resolver o problema. Então são coisas simples que vocês, se souberem, vocês vão se destacar. Vai chegar numa entrevista, é natural, tá? Você passar numa entrevista quando você tem um background desse. Porque o gestor vai falar assim pra vocês, eu tenho um sistema assim, 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 assado, e você vai trabalhar nesse sistema. Então as perguntas que você vai fazer já vão demonstrar sua capacidade técnica. Como por exemplo, o sistema assim, assim, assim. Tá. Qual a linguagem que está escrito no sistema? A galera visualiza o que? Na web, então leva HTML, CSS e tal. A gente consegue otimizar esse HTML, consegue mexer no CSS. Porque às vezes você vai mostrar os seus dados ali, num portal HTML, por exemplo. Então assim, você não vai ficar restrito a uma ferramenta. Tenham uma visão geral de tudo. Isso é muito legal para o profissional, tá? Então essa é uma dica aí mais genérica. Eu tive uma outra dúvida aqui em relação a o quanto o Canadá está na frente ou não dos países de primeiro mundo. Vou continuar seguindo aqui que a gente não foi para lá. Aqui, pessoal, é um larguinho, né, onde a gente tem as coisas aqui por perto no bairro. Pizzaria, tem a Circle K ali, que é tipo a MPM no Brasil, né? Loja de posto. Mas vamos lá. Quanto o Canadá está na frente ou não dos países de primeiro mundo? Pessoal, essa pergunta, assim, eu acho que ela é mais política do que outra coisa. Porque primeiro mundo é primeiro mundo. Se você for para os Estados Unidos, você vai achar as mesmas lojas que a gente encontra aqui no Canadá. Se você for para a Europa, você não vê as mesmas lojas, mas você vê coisas equiparadas, coisas parecidas, porque são culturas diferentes, tá? Só que assim, isso é mais político. Por exemplo, os Estados Unidos é um capitalismo ferrenho, um capitalismo selvagem, tá? Como sistema de governo. Então lá você não tem a saúde de graça, não sei se vocês sabem. Universidade, não existe universidade pública, tá? E o americano, ele passa a vida inteira juntando dinheiro para o filho fazer uma universidade. Aqui no Canadá já é um sócio-capitalismo. Aqui entra o socialismo também, um país com um viés socialista muito forte. Então você encontra isso aqui, ó. Você está vendo aqui na frente, ó. Casas iguais. Você igual ao seu vizinho, vendo? Todo mundo tem carro na garagem, mais ou menos o mesmo carro. Coisa que nos Estados Unidos não, né, galera? Vocês sabem que não é assim. Lá a galera ou tem muito, lá nos guetos, né, que são as favelas do Brasil, muito melhoradas, né? Enquanto aqui no Canadá não tem, tá? E tem a galera muito rica, né, lá também. Aqui tem a galera muito rica, só que é um número muito menor do que lá nos Estados Unidos. Então assim, não tem à frente ou atrás, vai do que você mais gosta, tá? Eu não gosto desse sistema de capitalismo selvagem. Não curto, não faz a minha. Pra mim tem que ter isso aqui, do governo, do Estado cuidar do cidadão, do governo cuidar, do governo intervir quando tá acontecendo coisas ruins, e eu tô mostrando aqui pra vocês que funciona, tá? É uma coisa que vai pra política, não adianta o que tá à frente ou o que tá atrás. Então é isso, eu gosto, me sinto bem no socialismo, estou aqui no socialismo. Você se sente bem num capitalismo selvagem, Estados Unidos. Se sente bem num lugar mais cultural, né? Parar para tomar um café, refletir, conversar sobre a vida, Europa. É assim que funciona. Mas todos esses países de primeiro mundo, tenham eles o sistema que tiverem, tá, de governo, são países de primeiro mundo. Então assim, não pode falar que uma coisa deu certo, outra coisa não deu certo.
eu como profissional de dados, agora entrando aqui em política, eu fico abismado com os comentários dos brasileiros em relação a isso. Tipo, tá uma polarização tão grande daquela galera, o capitalismo ferrenho, o socialismo não deu certo, o comunismo não sei o quê. E cara, não existe mais esse purismo no mundo, né? Não existe. Quando o cara chega pra mim e fala, pô, o socialismo não deu certo, sozinho, pode até ser, mas bicho, olha isso aqui, né? Olha isso aqui, o lugar que eu tô passando. Então não dá pra falar, não deu certo. Pô, eu trabalho com dados, cara. Eu não trabalho com achismo. E eu ficaria muito feliz se as pessoas, pelo menos da nossa área, né, que trabalhassem com dados, levassem os dados em conta e não paixão, né? Paixão não enche o bolso de ninguém, não torna ninguém um bom profissional. Então é isso, galera. Tá respondida essa pergunta aí. Não tem, assim, só mais um adendo aqui para não ser injusto. Lá nos Estados Unidos você tem como ficar muito mais rico do que um canadense. Mas é óbvio que tem, porque, pô, é um capitalismo selvagem, cara. Então se você chegar lá e trabalhar 7 dias por semana, cara, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Eu não quero, como eu falei pra vocês, assim, eu não gosto, isso não faz minha vida, entendeu? Respeito quem quer, respeito, não tem nada contra mesmo. Como eu não quero, isso não é o que eu quero pra mim, eu tô aqui. Beleza, galera? Bom, eu vou encerrar aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, tenha respondido aí as dúvidas de vocês. Vocês podem continuar me mandando dúvidas, tá? Eu vou responder. Se eu não fui claro o suficiente, me mandem perguntas mais específicas, tá? Para eu ser mais específico respondendo. Como vocês sabem, é dados. Se vocês mandarem perguntas genéricas, eu vou ter que responder genericamente. Se vocês me mandarem perguntas específicas, eu consigo responder sendo mais específico. Tá ok? Bom, é isso. Um grande abraço, galera. Até a próxima.